Jogo na Arena Corinthians nesta terça-feira interessa muito ao Vasco. E eu vou trazer aqui para vocês quais os melhores cenários de cada resultado e o que não pode acontecer para não pressionar o Vasco no próximo sábado. Vamos falar também sobre a volta de Ryan. O Brasil Sub-17 foi eliminado agora há pouco pela Argentina e Ryan, juntamente com o goleiro Felipe, voltam ao gigante da colina. E também trazer informação sobre tem ex-jogador do Vasco colocando o clube na justiça, hein? E a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve, que deixe seu comentário. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Antes de falar do time profissional, falar do jogo Bahia e Vasco. Esse jogo, Corinthians e Bahia, na verdade, né? Corinthians e Bahia, que é um jogo que importa ao Vasco demais. Primeiro, porque o Bahia é um adversário direto. E segundo, porque o Vasco enfrenta o Corinthians na próxima terça-feira. Tem muitos jogadores pendurados no Corinthians, inclusive titulares. Mas falando sobre o Vasco da Gama em si, o Brasil Sub-17 hoje foi eliminado pela Argentina 3-0, inclusive a Argentina deu um banho de jogo coletivo no time brasileiro. E com isso, o Ryan e Felipe Gabriel voltam, o Ryan que está na tela aí, voltam ao time do Vasco. E após essa eliminação nas quartas de final do Mundial da categoria, né? Um time que já vinha mostrando inconsistências. O coletivo do time não estava bem. A derrota contra o Irã mostrou isso. O time conseguiu se recuperar contra a Nova Caledônia. Teve um bom jogo contra a equipe da Inglaterra, mas depois teve os mesmos erros defensivos depois. E acabou sendo eliminado por uma Argentina que é um time bem organizado, muito mais organizado que o time brasileiro, um time que joga coletivamente e acabou saindo na frente. E Ryan está de volta. Será que Ramon Dias vai utilizar o Ryan aí nessa reta final? Jogador de muita qualidade? Enfim, vamos ver, né? Felipe Gabriel também, goleiro do Sub-17, é mais um que volta ao time do Vasco. Falando sobre rodada do Brasileirão, a rodada começa hoje, hein? Com um jogo importante para o Vasco. Corinthians e Bahia joga nessa sexta-feira às 21 horas na Arena Corinthians. Corinthians que precisa ganhar para se livrar de vez dessa situação de risco de rebaixamento. Bahia que quer ganhar para passar Cruzeiro e Vasco, pelo menos momentaneamente. Quais os melhores resultados para esse jogo, Léo? Na minha opinião, ou uma vitória do Corinthians ou um empate. Bahia, em hipótese alguma, pode vencer essa partida. Porque uma vitória do Corinthians, o Vasco vai com a possibilidade até de um empate poder aumentar a distância para o Bahia e não entrar na próxima rodada, mesmo que, independente do resultado, o Vasco ficaria 4 pontos do Bahia, né? Uma vitória e um empate. Para uma reta final, que faltaria 3 jogos, seria importantíssimo. Então, uma derrota do Bahia seria importante. Um empate, aí já muda. O Bahia ficaria 2 pontos do Vasco. O Vasco, mesmo que empatasse contra o Atlético Paranaense, ainda tinha uma chance remota, né? Tinha que jogar contra o Corinthians. Mas, enfim, os melhores resultados são esses. Ou o Corinthians ganha ou o empate. Vitória do Bahia, nem pensar. Os pendurados do Corinthians, porque a gente enfrenta o Corinthians na próxima rodada, né? O Corinthians tem pendurados, jogadores importantes, né? Jogadores que hoje estão no time titular, que é o Cássio, o Gil, o Juliano e o Yuri Aberto. São jogadores que estão pendurados com 2 cartões. Se tomarem cartão hoje contra a equipe do Bahia, eles não enfrentam o Vasco em São Januário na próxima terça-feira. Então vamos ficar de olho nessa situação, né? Tem Matheus Bidu, tem Moscardo também, entre outros jogadores que estão aí. Moscardo também é um jogador importante, né? Jogador que, inclusive, vem chamando a atenção de clubes do exterior. O próprio Mosquito, entre outros, o Biro, mas aí já são jogadores que não são titulares, né? Mas, enfim, jogadores, o Corinthians aí tem igual o Vasco, né? O Corinthians tem 10 jogadores, o Vasco tem 13 jogadores pendurados, o Corinthians tem 10 jogadores pendurados. Então, ficar de olho aí nessa situação, porque também
é algo importante pra gente. É um jogo que vale por 2. Então, lembrando, melhor resultado, uma derrota ou um empate do Bahia nesta sexta-feira, jogo que inclusive a gente vai sim acompanhar para trazer essas informações para vocês. Só uma informação que a gente chegou agora há pouco é que a Adriele Ribeiro trouxe, o Pedrinho irá se reunir com o prefeito Eduardo Paes para debater sobre a reforma de São Januário. Pedrinho que já se reuniu com o Cláudio Castro e deve se reunir agora com o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, o Vasco está se preparando. O Vasco que tem esse jogo às 19h30. E as únicas dúvidas é o seguinte: quem substitui Rossi? Paulo Henrique deve voltar na lateral direita. Payet, Serginho, o próprio Alex Teixeira brigam pela vaga do Rossi, mas o Payet apresentou um bom futebol, pode ser que seja titular. Há uma possibilidade do Marlon Gomes assumir a vaga do Praxedes no meio-campo, mas aí não está certo ainda, não tem nada definido. São as grandes dúvidas do Ramon Dias para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco está muito fechado nesse momento, né? O clube não divulgou muita coisa durante esses dias, principalmente nessa quinta-feira. Nessa sexta-feira, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, nem nada foi divulgado pelo Vasco ainda. Inclusive, vou até olhar aqui o perfil no momento que eu estou gravando para que a gente possa falar. Mas, enfim, o Vasco está muito, sabe, focado. Os jogadores mostraram isso nas redes sociais. Quem viu aí, Medel, Puma, Verrete, Zé Gabriel, jogadores muito focados no que é o objetivo de fazer esse time do Vasco continuar na Série A, que é muito, muito, muito importante. Falando agora sobre justiça, meu irmão, a gente achou que não ia ter mais. Fulano botou o Vasco na justiça, Cicrano botou o Vasco na justiça. Hoje a gente recebeu uma informação, né, que o Daniel Amorim, jogador que passou pelo Vasco na Série B 2021, não deixou saudades. Acho que ninguém naquele grupo de 2021 deixou saudades, né? Tirando o Nenê e o Cano ali, a galera foi muito abaixo. O jogador acionou o Vasco na justiça, cobrando valores referentes a dívidas trabalhistas e incluiu na ação tanto o clube associativo quanto a Sociedade Anônima do Futebol. Ele está na Tombense, no momento que ele vestiu o Vasco, também veio emprestado da Tombense e fez 22 jogos, marcou 4 gols e está cobrando aí com ação, né, no Tribunal Regional de Trabalho as seguintes situações: verbas rescisórias, fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, salário dos últimos 2 meses que esteve em São Januário. Ele entrou com essa ação em maio e em agosto a sentença foi assinada, né, pelo juiz, que considerou improcedente o pedido de incluir o Vasco SAF no processo, e na visão do magistrado a SAF não responde pelas obrigações do clube ou pessoa jurídica anteriores ou posteriores à data da Constituição. O juiz então acatou o pedido do atacante e o clube foi condenado a pagar saldo de salário de trabalho, né, de dezembro de 2021, salário de novembro do mesmo ano, as férias, o texto de férias proporcionais, 13º salário proporcional FGTS em atraso, além de multas e honorários advocatícios. O clube já entrou com pedido de revisão de decisão em setembro e o juiz acatou o pedido do Vasco para excluir o cálculo de 40%, o não depósito do FGTS de jogadores e funcionários. Foi um problema constante do Vasco, né, nos últimos tempos. Mas enfim, Daniel Marinho aí